Mercado do milho. Nova frente fria deve passar pelo Brasil e os produtores entram em alerta. Vamos falar mais sobre isso com os comentários de Joãozinho Grafista e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Se puder, clique no valeu e contribua com o nosso trabalho. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A primeira semana de junho foi de maior fixação de milho para venda na B3, o que por consequência trouxe pressão negativa para os preços em todo o Brasil. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto chama a atenção para uma nova frente fria, que deve passar pelo país nos próximos dias, podendo interferir nas lavouras de milho. Além do frio, o sul deve receber um volume expressivo de chuvas. E vamos lá falar um pouquinho aí do nosso mercado do milho, como é que foi essa primeira semana de junho, do que esperar para as próximas semanas, como foi o mercado físico. Comentar uma notícia até interessante que saiu da agência Reuters falando do milho, né? Uma notícia bem interessante, né? Falando que como que a grande safra de milho no Brasil pode estragar a diversão dos exportadores dos Estados Unidos. Os gringos estão muito felizes com os brasileiros, né? Principalmente no milho aí. Tá, vou estar falando aí por quê. Mas antes de mais nada, então, vamos lá começar a falar como foi o nosso mercado físico do milho na última semana. Durante a semana, então, o consumidor seguiu cauteloso nas compras, esperando queda maior nos preços. De acordo com a Safras Consultoria, os produtores avançam nas fixações de oferta para venda em vários estados, avaliando que o frio registrado na última semana não gerou consequências para o milho. Falar em clima também, vou falar um pouquinho aí do clima, algumas notícias aí saíram, né, falando de um frio um pouco mais intenso, chegando para essa semana que começa. Fatores como a evolução do clima, a valorização do real frente ao dólar, o movimento dos mercados futuros do milho lá na Bolsa de Chicago e aqui na B3 e a paridade de exportação seguem como no radar aí, né, dos traders, dos cenário internacional. A Bolsa de Chicago operou com pequenas margens ao longo da semana, variando as condições favoráveis de clima e o desenvolvimento das lavouras norte-americanas de milho. Então vamos lá, como é que ficou o mercado físico? O preço do milho em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 65,00, frente a R$ 66,00 na última semana retrasada. Campinas, CIF, a cotação ficou em R$ 70,00, frente a R$ 74,50. Mogiana Paulista, o cereal diminuiu 4,35%, de 69 para 66. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca foi cotada a R$ 56,00, frente a 58 na semana retrasada. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 69,00, inalterado. Aqui em Minas Gerais, base Berlândia, o preço na venda para a saca caiu 1%, de 69 para 68. E em Rio Verde, Goiás, a saca baixou de 72 para R$ 70,00. Tá bom? Bom, falei do clima, né? Rapidão para falar a notícia da Reuters, mas a frente fria está avançando no Brasil, com chuvas no sul e queda de temperatura na faixa leste. Segundo o alerta agroclimático da Rural Clima, uma nova frente fria avança pelo país, trazendo chuvas volumosas para o sul e uma massa de ar polar que promete derrubar as temperaturas em boa faixa da faixa leste do território brasileiro. Vamos ficar de olho, tá? Segundo o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, as chuvas já começaram no meio dessa semana. Não sei se está, né? Falo sempre de café aqui também. Tive bastante relatos de chuvas ao longo da semana passada nas regiões cafeeiras, sul de Minas, Zona da Mata, alguns lugares aí até 60 milímetros. Ele destacou que as imagens de radar já apontam precipitações em diversas áreas do
sul, como Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, além das cidades do leste no Paraguai. Os meteorológicos norte-americanos e europeus têm concordado na previsão de um cenário chuvoso generalizado para o centro-sul do país. Joãozinho Grafista também chama a atenção para uma matéria divulgada pela agência de notícias Reuters. Os Estados Unidos devem ter participação expressiva nas exportações de milho. No entanto, esse potencial não será totalmente aproveitado, visto o bom desempenho do cereal brasileiro. E uma reportagem que me chamou a atenção, né, que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o USDA, tem metas altíssimas para as exportações de milho dos Estados Unidos, tanto no ano comercial atual quanto no futuro, mas o potencial geral pode ser limitado pelo sucesso da colheita atual do Brasil. Até o dia 29 de maio, os exportadores de milho dos Estados Unidos haviam vendido 99% da previsão de exportação anual do USDA, safra 24-25, que termina dia 31 de agosto. Essa é a cobertura mais completa até o momento em uma década e o número geralmente indica que a meta de exportação atual é muito baixa. O milho americano tem conseguido manter preços competitivos em relação ao brasileiro recentemente, e as vendas de exportações americanas, safra 24-25, nas últimas semanas, têm ficado acima da média. No entanto, o Brasil acaba de começar a colher sua segunda safra de milho muito exportada e algumas estimativas de produção aumentaram consideravelmente na última semana. Alguns analistas supuseram que os temores sobre tarifas, né, do nosso amiguinho Donald Trump fizessem com que os clientes de milho dos Estados Unidos tocassem mais cedo, que não pode ser confirmado ou negado, mas pode ser outra possível limitação de curto prazo nas vendas de milho dos Estados Unidos. E aí tem, que é o que eles colocaram aqui também, né? Não só o milho estava barato e abundante há um ano, como a segunda safra brasileira encolheu 12% no ano, facilitando vendas acima da média no final da temporada americana, aí da safra anterior, né? Da 23-24. Até 29 de maio, os exportadores dos Estados Unidos venderam um pouco mais de 3 milhões de toneladas de milho, para as exportações 25-26, um pouco mais do que nos últimos 2 anos, mas nada de especial. Além do Brasil, o sucesso potencial dos exportadores americanos da safra 25-26 vai depender do que acontecer internamente. Embora as coisas não estejam perfeitas, a safra de milho americana 25-26 teve um início promissor, com previsão de tempo favorável para a primeira quinzena de junho. Tá bom? Vamos aguardar. Lá para o gráfico do milho, então, né? Lá na Bolsa de Chicago, tivemos até alta na sexta-feira, fechou com alta de 0,68% a 442 por bushel. Precisa romper os 450 para ganhar força, para buscar os 465, buscar os 480, ali vai ter uma resistência forte. Traça uma linha reta, a gente vê uma região de resistência forte, e o outro ponto forte também, aí sim, né? Aí a máxima lá nos 497, foi na segunda-feira, dia 14 de abril. Logicamente que sim, aí se romper, no mínimo, o milho teria que buscar um alvo, né, que a gente chama de número áureo de Fibonacci, que é de 1,61% na casa dos 572 por bushel, tá? Lógico, suporte nos 430, 420, depois só lá nos 400 por bushel. Vai frente fria, vai exportações, vai safrinha, vai commodities. Se você é um seguidor de Jesus Cristo, Deus lhe deu uma missão no mundo. Você não está aqui apenas para ocupar lugar no espaço. Você não está aqui somente para perseguir os seus próprios objetivos. Você tem um desígnio dado pelo próprio Deus. Uma vez que você entra na família, a sua vida muda. Você tem uma nova razão para viver. A sua vida não é mais sobre você mesmo, é sobre a missão de Deus. A sua missão se encaixa na missão de Deus por toda a história. Deus criou tudo no universo porque Ele quer uma família.
Ele não precisava da Terra. Ele não precisava de outros planetas. Ele não precisava das estrelas. Ele criou tudo isso porque ele sabia que alguns de nós escolheriam voluntariamente fazer parte da família dele. A missão que Deus deu a Jesus Cristo, ele agora dá ao corpo de Cristo, a igreja. Ele quer que ajudemos outras pessoas a entrarem na família. Jesus disse o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei, que está em João 17:18. Uma vez que nós conhecemos Jesus, nós precisamos ir. Nós devemos contar aos nossos amigos e familiares sobre Ele. Mas nós não podemos parar por aí. Deus não criou ninguém que Ele não quisesse salvar. Ele ama a todos no mundo inteiro. Deus quer que vivamos a sua missão em todo lugar, em nossas famílias, nossas comunidades, no nosso mundo. A missão dele para a sua vida é tanto global quanto local. A Bíblia diz: o Senhor me disse, você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Isaías 49, verso 6. Esse é o plano de Deus para o mundo. Essa é a missão dele para você. Ele quer que todos na terra o conheçam. E quer usar você e eu para ver isso acontecer. Deus não disse isso apenas para missionários e pastores. Se você está na família, Ele deu a missão dele a você e a mim. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.